Obrigado aos irmãos catarinenses aí, muito obrigado. É uma alegria enorme estar entre vocês nesta manhã de esperança. A minha saudação, e por intermédio destes que nomino, a saudação a todas as mulheres e todos os trabalhadores, homens de bem, deste estado competente que é Santa Catarina. A minha saudação ao senador Dário Berger, meu companheiro em Brasília, representante altivo desse estado, que com muita competência e dedicação fala em nome dos catarinenses. O Geraldo Altoff, senador também, meu grande companheiro na CPI do futebol. Fernando Coruja, o Adelar José Pereira, o Rogério Portanova, o deputado Gelson Merizio, a Sabrina Antunes, representando as mulheres, o Paulinho, o Natalino Lázaro, deputado estadual. Se faltar alguém aqui, é culpa do cerimonial. O Jorge Borhausen, que esteve aqui também, o Esperidião Amin, o Paulinho está aqui, Borhausen, o Severino, que veio lá do Paraná, representando o PSB, enfim, lideranças, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, cidadãos catarinenses. Eu fico olhando e sonhando quando eu vejo homens superando divergências, ignorando eventuais divergências antigas ou novas, mais velhas ou mais recentes, e entendendo que é preciso buscar uma coesão nesse país em nome do nosso futuro, nós recuperamos aquelas esperanças que foram sepultadas sob os escombros das instituições públicas destruídas pela incompetência e pela corrupção nesse país. Por isso, muito obrigado a todos que vieram nesta manhã trazer esse alento e fazer com que esta ideia de refundação da República esteja presente, mas busque na história as experiências e os exemplos que haverão de nos orientar na direção do nosso futuro. Aqui, na antiga Desterro, este era o nome de Florianópolis. Este povo presenciou lances estarrecedores na consolidação da República, que nasceu com grave defeito de origem. Não só em Canudos, no interior da Bahia, crianças, jovens e mulheres foram chacinadas pela violência da prepotência e do autoritarismo de quem assumia o poder em nome da República e celebrava o divórcio com a sociedade. Mas aqui também, quando o Marechal Floriano Peixoto, ao arrepio da Constituição, assumiu o poder no país, substituindo Marechal Deodoro, sem realizar eleições, como estabelecia a Constituição, instalou a ditadura, ignorando a oposição e os federalistas, lançou as pilastras da República a lances de espadas ensanguentadas. E aqui, Santa Catarina observava, contristada acompanhava. O Rui Barbosa o chamava de serpente, José do Patrocínio o combatia. E Lima Barreto escreveu numa obra memorável os lances de autoritarismo, de prepotência do Marechal Floriano Peixoto.
E aqui, na capital de Santa Catarina, 185 revoltosos foram fuzilados impiedosamente de forma sumária. E com a derrota dos federalistas, o então governador desse estado mudava o nome desta capital. De Desterro passou a ser Florianópolis, responsável pelo massacre. Essa é a república que teve origem nesses tempos de despotismo no nosso país, de violência, de prepotência, de ignorância, celebrando-se, repito, o divórcio entre as instituições públicas e as aspirações da sociedade. Mas esta república se corrigiu. O que temos hoje é república ou mais se parece um império? A sensação que fica para a maioria dos brasileiros é que não se trata de república, que uma minoria assaltou o poder no país. Isso fora o esforço coletivo de trabalhadores, de empresários, de agricultores, de jovens, fora o esforço coletivo das mulheres para preservar os seus elitismos e os seus privilégios. Esta não é a república que queremos. A república que queremos tem uma ideia fundamental. Todos devemos ser submetidos à lei e todos devemos ser iguais perante a lei. Nós elaboramos leis. Muitas vezes elaboramos bem, outras vezes elaboramos mal. Mas muitas vezes as leis são ignoradas. E outras vezes são interpretadas ao sabor das conveniências e dos interesses pessoais. Ainda no último domingo, tivemos um exemplo disso, de desrespeito à lei. Um desembargador substituiu a toga pela farda do PT e anarquizou a justiça brasileira. Afrontou os tribunais superiores, desrespeitou os seus colegas de tribunal, na esperança de promover no país a substituição do Estado de Direito pelo autoritarismo daqueles que se imaginam acima da lei. Refundar a República significa exatamente nos colocarmos todos submetidos à lei vigente e onde seremos todos iguais perante a lei. Só aí poderemos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crenças, para as nossas instituições e construirmos o futuro desse país. Não é de hoje que nós ouvimos uma frase que pode ser repetida hoje com veemência. Tiradentes a pronunciou na Inconfidência Mineira. Se todos nós quisermos, podemos fazer desse país uma grande nação. Mais do que nunca, a frase de Tiradentes deve ser repetida hoje com muita ênfase. Nós estamos a olhar à frente, vendo nuvens carregadas e ameaçadoras, prenúncio de tempestade que pode ser devastadora. E se as pessoas de bem, se as pessoas lúcidas, não entenderem que é preciso agora exercitar o protagonismo para influir, nós corremos o risco da repetição dessa tragédia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num país extraordinário. O Dário Berger disse bem. Ao percorrer o Brasil, nós nos encantamos com as belezas naturais fantásticas que empolgam a humanidade. Mas nós nos impressionamos principalmente com as riquezas, com as potencialidades econômicas extraordinárias desse país. E não podemos nos conformar
com esse perturbador contraste entre a fortuna, a fartura, a prosperidade, com a pobreza, a miséria e o infortúnio de milhões de brasileiros. O que fizeram com o Brasil? Porque uma nação tão rica pode abrigar mais de 52 milhões abaixo da linha da pobreza. 15 milhões de brasileiros hoje vivem com menos de R$ 136 por mês. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgoto sanitário. 17 milhões sequer têm acesso à coleta de lixo. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E nós estamos falando da saúde pública, que deveria ser a suprema lei. No Brasil, 50% dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. No Nordeste, 66% dos nordestinos vivem com menos de um salário mínimo. Mas esse é um país pródigo. Ocorre que mal governado. Os brasileiros não fracassaram, os governantes fracassaram. Quem deve pedir perdão ao povo brasileiro são os governantes. Eles fracassaram. Não souberam explorar com competência as potencialidades econômicas deste país para transformá-las em benefício a toda a população, oferecendo a oportunidade de exercitar na sua plenitude a cidadania. A economia patina, é claudicante, comprometida pelas ações governamentais de incompetência e pela corrupção. A saúde é um caos. Milhares de seres humanos doentes, abandonados em corredores de hospitais, esperando pelo atendimento que não chega e muitas vezes chega antes a morte. Na educação, um retrocesso. E com isso, nós não alcançamos os índices de produtividade que nos permitam escapar da armadilha da renda média e alcançar o estágio de país desenvolvido, onde a população vive com renda alta. Os investimentos são insuficientes, porque o nosso modelo educacional não se transforma na força motora do desenvolvimento econômico. Esse é um país mergulhado num oceano de dificuldades. E é por isso que nós estamos em Santa Catarina fazendo esse apelo de coesão, de unidade para a refundação da República, que é a substituição desse sistema corrupto e incompetente, a fábrica dos escândalos de corrupção, a matriz dos governos incompetentes. A refundação da República não é um slogan, não é uma simples frase, não são apenas palavras soltas ao vento, é uma aspiração, é um sentimento, é uma necessidade na construção da nação que nós merecemos. Substituir esse sistema com reformas de profundidade. Obviamente com reforma da Constituição. Reformas constitucionais que ofereçam os mecanismos adequados para as demais reformas que recoloquem o país nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. Eu não estou advogando a Constituinte exclusiva. Eu estou propondo que o povo brasileiro eleja um presidente com a coragem para promover mudanças, a começar pelas alterações constitucionais necessárias, porque o Brasil tem pressa. E este ano é o ano em que o Brasil há de se reencontrar com a verdade. Mudar o Brasil é promover reformas. Esta é uma nação à espera de reformas. Todos nós sabemos, de cor e salteado, quais são essas reformas. A reforma do Estado, que reduz estruturas gastadoras e perdulárias, reduzindo as despesas correntes para recolocar no caixa produtivo recursos que atendam setores como segurança pública, por exemplo,
onde a violência cresce de forma avassaladora e surpreendente. Nós temos que chorar a morte em 10 anos, de 2006 a 2016, de 324 mil jovens de 14 a 25 anos que foram sepultados neste país, assassinados nesse cenário de violência sem precedentes. Isso significa um número de mortes de jovens assassinados 7 vezes maior do que as vidas perdidas durante 20 anos na Guerra do Vietnã. E nós não estávamos em guerra. Mas agora nós estamos travando uma batalha. Agora nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra a incompetência, contra a corrupção, contra a violência, sim, contra o crime organizado. Nós estamos em guerra para consolidar o Estado de Direito democrático nesse país, para que a legalidade democrática seja uma realidade com a refundação da República. Todas essas reformas, o ajuste fiscal, a reforma do Estado, porque é evidente, quanto maior o Estado, menos escolas, menos postos de saúde, menos hospitais, menos médicos, menos policiais nas ruas, menos trabalhadores empregados. É por isso que afirmam menos Estado e mais sociedade. Melhorar o ambiente de negócios paralelamente a esta reforma do Estado, sobretudo com uma reforma tributária, que reduza a carga tributária sem reduzir a despesa, porque, aliás, sem reduzir a receita, porque a redução da carga tributária não reduz receita, aumenta a receita. A roda da economia gira com mais força, o governo arrecada mais e a sociedade produtiva paga menos. É valorizar quem produz e quem trabalha. E para combater a pobreza, para derrotar a pobreza, o caminho é valorizar quem trabalha e quem produz, valorizar o empreendedorismo, melhorando o ambiente de negócios. Se melhora o ambiente de negócios com providências internas, sim. Com essa reforma simplificadora, com os tributos sendo colocados mais na renda do que no consumo, um modelo tributário progressivo, que vai penalizar menos os que ganham menos e mais os que ganham mais, fazendo a justiça contributiva, estabelecendo a justiça contributiva e fiscal, mas também desburocratizando. É difícil pagar impostos, é difícil importar, é difícil exportar, é difícil instalar uma empresa. Nós precisamos facilitar para estimular os investimentos. Segurança jurídica, regulação competente, para que os investimentos hoje contidos voltem a explodir, gerando emprego, salário, renda e receita pública, desenvolvimento por consequência. E o combate implacável à corrupção, para melhorar a imagem do país no exterior, readquirir credibilidade, para garantir que os investimentos estrangeiros que foram expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência retornem ao nosso país, alavancando o nosso progresso e o nosso desenvolvimento. Enfim, são tantas as reformas, mas nós devemos, sobretudo, pensar na reforma da cultura política, da prática política. Nós não podemos mais admitir o que ocorre hoje. O povo brasileiro não suporta mais isso. O povo brasileiro não suporta mais ser enganado, ser iludido, ver as autoridades preservando os seus privilégios. Nós temos que combater esses privilégios. Nós temos que acabar com os privilégios das autoridades nos 3 poderes para adquirirmos autoridade e promovermos as mudanças necessárias para o futuro desse país. Haverão de perguntar
como aprovar essas reformas com essa classe política, com esse Congresso Nacional. Eu posso dizer aos catarinenses que é possível, sim. Se não fosse possível, eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse na refundação da República, não seria candidato. Porque se eu não acreditar na refundação da República, eu não acredito no futuro do país. Porque com esse sistema corrupto, nós não vamos alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a nossa grandeza e o merecimento do nosso povo. Eu acredito, eu tenho fé. Eu acredito sim, porque se há corrupção no Congresso, e há, é porque do outro lado da rua está instalado o grande corruptor na presidência da República. Nesse presidencialismo forte, o Congresso dança a música que toca a presidência da República. Certamente, o povo elegendo um presidente com coragem para mudar, com competência para propor mudanças e com capacidade de comunicação para convencer os brasileiros que essas mudanças são necessárias, imprescindíveis, dizem respeito ao futuro de todos, certamente com o apoio do povo terá o apoio do Congresso Nacional, que não rema contra a correnteza da opinião pública brasileira. Meu caro Sandrini, presidente do Podemos, nós temos que propor agora, antes de concluir esse pronunciamento aos catarinenses, fazer um apelo. Nós só mudaremos o Brasil se celebrarmos um pacto nacional de governabilidade, que seja suprapartidário, acabando com esse conluio partidário, desse chamado presidencialismo de coalizão, que se tornou um presidencialismo promíscuo, alimentado pelo apetite desmesurado dos chupins da República, que sempre correram à sombra do poder para dele se beneficiar. E é por isso que hoje, quando o barco afundou, Coruja, quando o barco afundou, alguns ratos pularam e vieram à superfície para dizer que são combatentes da corrupção no país. Mas antes estavam lá à sombra do poder, se beneficiando das falcatruas. É preciso perguntar: aonde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado? Perguntem a cada um dos candidatos à presidência da República. Os outros todos não terão como responder, porque hoje a modernidade nos permite ir buscar no YouTube os pronunciamentos de todos os tempos. Verifiquem se há lá, desses candidatos à presidência da República, pronunciamentos combatendo a corrupção nos governos do PT. Nós temos que fazer essa cobrança. E aqueles que dizem que acabam com privilégios, não podemos deixar de perguntar: mas já acabou com seus próprios privilégios? Ou quer apenas combater o privilégio dos outros e preservar os seus próprios privilégios? Nós podemos, porque nós acabamos com os nossos próprios privilégios. Aposentadoria de ex-governador, auxílio moradia, verba legislatória, abdicamos desses benefícios concedidos às autoridades, que provocam grande indignação ao povo brasileiro. Enfim, a refundação da República é o restabelecimento da lei no país, do Estado de Direito na sua integralidade, a possibilidade do exercício da cidadania por inteiro, a substituição desse sistema corrupto, para que a relação entre os poderes seja realmente a relação republicana. E para isso, nós precisamos celebrar o Pacto Nacional de Governabilidade. É preciso caminhar por caminhos difíceis de serem caminhados, mas que nos levarão ao futuro. É preciso reviver a fé perdida nas estradas da decepção. E já disse
ressuscitar as esperanças que foram soterradas sob os escombros de instituições públicas depredadas pela incompetência e pela corrupção, sobretudo com esse assalto aos cofres públicos do país. É preciso ter fé e é preciso tentar. Eu vou lembrar aqui, para concluir, Raul Seixas. A canção não terminou, cantava ele. E nós o parafraseamos dizendo: o Brasil não acabou. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós vamos tentar outra vez. Obrigado, Santa Catarina. Vamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço a todos e que Deus nos ajude a construir a grande nação que todos nós merecemos. Obrigado. Uma salva de palmas em frente ao nosso senador. É urgente, Álvaro Dias, presidente. É urgente, Álvaro Dias, presidente.